devedor contumaz. Ele pode promover o desequilíbrio de todo um setor. A empresa age assim, não paga dívidas e tributos e, com isso, além de causar prejuízo aos cofres públicos, acaba promovendo a concorrência desleal. Durante o encontro foram apresentados os motivos para esse desequilíbrio e as propostas para que a contribuição das empresas seja efetiva. O primeiro FONACRE, Fórum Nacional da Concorrência e da Regulação, entrou nessa questão de se apropriar de tributos para ter vantagens, o chamado devedor contumaz. Foi exatamente essa atitude de planejar a inadimplência que a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, citou ao enumerar as causas do desequilíbrio concorrencial no ambiente tributável. Quando se fala em evasão fiscal, muitas vezes, uma parte, um segmento dos contribuintes, uma parte das empresas, tem aquela cultura de que é melhor, vamos investir nisso, no sentido de vamos tentar não pagar, ou, enfim, inadimplir as obrigações tributárias para ganhar vantagem competitiva no mercado. É efetivamente uma das causas de desequilíbrio da concorrência. Então, aqueles que adotam essa postura de que vale a pena não pagar tributos ou não pagar por algum tempo, porque isso vai lhes dar uma margem, não é, de vantagem em relação àqueles que estão pagando, que estão cumprindo as suas obrigações. Na lista de motivadores desse desequilíbrio, ela incluiu a precariedade da fiscalização tributária, a concessão de benefícios fiscais e até algumas decisões da Justiça. A empresa conseguiu uma medida liminar e essa ação não é julgada em muitos anos. Aí a liminar continua produzindo efeitos e só essa empresa conseguiu essa liminar. Isso pode acontecer. Mais ainda, se a gente pensar então já no encerramento da ação, coisa julgada. Então, só aquela empresa ganhou aquela ação e, portanto, ela está exonerada de pagar o tributo X ou Y naquelas condições, portanto, ela está com uma vantagem competitiva e agora já cristalizada sob o manto da coisa julgada. Então, essas situações são muito delicadas. Mudar a cultura da contribuição é uma necessidade. A opinião é do integrante do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Cláudio Alemã, mestre em Direito Tributário. No Brasil, nós vivemos o Estado social bancado pelo Estado fiscal. Mas, senhores, Estado social, nós temos o básico, o elementar, o trivial, saúde, segurança, educação? Não. Então, o que justifica o Estado fiscal? Justifica a sua própria existência. Arrecadar para a sua própria existência, mensalão, cuecão, petrolão e por aí vai? Não dá, senhores. Nós temos que mudar essa cultura, nós temos que mudar essa situação. E não haveria momento mais oportuno para acender o debate sobre a carga tributária brasileira. Existem hoje, senhores, 63 tributos que geram aos cofres públicos 1 trilhão e 400 milhões. 60% desse valor fica com a União, aproximadamente 60% ou mais. Eu teria só que atualizar esse dado. Isso significa que o Pacto Federativo não existe. A União concentra poder e os estados e os municípios amingam. Eu digo isso porque sou municipalista. Senhores, é aqui que cai barraca, é aqui que tem alagamento, é aqui que tem inundação, é aqui que tem os problemas. Nós convencionamos viver em cidades e estados, não no Estado, não na União. E é aqui que eu consigo falar com o prefeito, é aqui que eu faço pressão nos vereadores. Eu não consigo acesso a uma agenda a um presidente da República. Compliance. Você já ouviu essa expressão? Tem a ver com moral, valores. São ações éticas que levam uma atividade econômica a ser tocada dentro da legalidade, de forma limpa. Compliance é um mecanismo que a própria empresa vai adotar para evitar que os seus funcionários, os seus colaboradores cometam ilegalidades. Então, é uma atividade de autodefesa. A empresa vai ter, uma grande empresa vai ter dentro do seu setor administrativo alguém encarregado de velar pela ética da empresa em relação aos seus concorrentes, em relação ao poder público, né? Evitar aquele jeitinho brasileiro, evitar aquele pequeno suborno, evitar aquela prática que faz com que a empresa, às vezes, busque essa solução que a gente sabe que lá na frente vai trazer problemas para a empresa.
O Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, um dos parceiros da AJUF no FONACRI, enfatizou a necessidade da implementação de políticas de integridade. O que nós não podemos, nós, sociedade, nós, Estado, como disse aqui também a desembargadora Maria Helena pela manhã, tratar os iguais de forma desigual e os desiguais de forma igual. Nós temos que dar um outro tratamento. Quando apurarmos essa prática criminosa, o Estado tem que se mover de uma outra forma, porque ele está sendo lesado. Esse é o desafio que nós temos que acompanhar juntos para construir uma outra realidade em benefício do nosso país. Repito, ética é fundamental para a convivência humana e para o desenvolvimento de qualquer país. Não há país desenvolvido que não respeite a ética e não respeite a lei. Difícil falar de concorrência sem lembrar da informalidade. De acordo com o Ético, o índice da economia informal voltou a subir em 2016. Representou 16,3% do PIB, Produto Interno Bruto, o equivalente a 983 bilhões de reais. Recentemente, uma operação foi feita em São Paulo, pegaram a escrita contábil de um box de um dos chineses que operam na 25 de março. Um caderninho com a grafia chinesa, mas os números a gente conseguiu entender. Aquele boxinho, que custa R$900 um metro quadrado, movimentou no mês R$450 mil. Livre, tranquilo, ele não tem nenhuma preocupação e está lá movimentando o seu negócio. Então, na verdade, o que nós estamos falando? Quem paga imposto no Brasil vai ter que pagar cada vez mais, porque tem muita gente que não paga nada. Então, é uma roda perversa essa que nós enfrentamos. Lembra-se do Complice, aquele conjunto de normas adotadas por uma empresa para ter um comportamento legal no mercado? O CAD, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Administrativo, tem um guia sobre isso. Ele busca definir o compliance, o próprio CAD, isso é recente, janeiro de 2016, como um conjunto de medidas internas que permite prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes da atividade praticada por um agente econômico e de qualquer um de seus sócios ou colaboradores. Ele ressaltou que se trata de uma prática ligada a um conceito de autorregulação. Qual é o padrão de compliance que se quer consolidar no Brasil? São regras de conduta concretas, são estruturas operacionais eficazes, são regras e mecanismos adequados aos tipos de risco que se tem para o enfrentamento. Então, aqui a tendência é que se aponte a Organização Internacional para a Padronização, quer dizer, as ISO, que existem desde 1947 e que já abarcam aí pelo menos 160 países. E de que forma o compliance ajuda o judiciário? Haveria alguma vantagem para o julgador a adoção dessas práticas politicamente corretas, digamos assim? O juiz, até quando for julgar e verificar que aquela empresa já tem um controle, ele vai ter um outro olhar, porque aquela empresa tem já um sistema de controle. Então, o que vai sobrar para o Poder Judiciário são aqueles casos mais graves, assim, né? Não aqueles pequenos deslizes que o juiz se depara, que às vezes geralmente são frutos apenas de um descontrole, de uma falta de um controle maior da empresa, que ela podia resolver isso no seu âmbito interno.